Boa tarde, boa noite, bom dia, meus amados irmãos. Shalom, a paz e a graça do Senhor. Falamos ao vivo de Lajinha, na região, na zona da Mata Mineira e também na região sul capixaba. Falamos aqui do nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Aqui essas chamas é Yerushalayim, em Jerusalém, no candelabro chamado Menorá, que é um dos símbolos dos judeus. Nós estamos aqui no nosso seminário Teológico Bereshit, Tabernáculo e Faculdade Bereshit, falando das matérias dos nossos cursos, né? Temos o curso básico, que é essa matéria que estamos ministrando aqui, a Teologia Bíblica 2, segunda fase. Ela é do sexto e último bloco do estudo do básico, que são 36 matérias. Depois tem o intermediário com mais 18 e o bacharel livre com mais 10. Feito isso tudo, você está apto a ingressar na faculdade de nível do MEC, desde que tenha segundo grau, para fazer o exame de proficiência, para você requerer crédito nas matérias que você fez aqui na parte livre, né? A parte que não é coordenada pelo MEC, para então você fazer as demais matérias, pode fazer online, no modelo ensino à distância. E as matérias do nosso seminário aqui também, você pode cursá-las aí, direto da sua casa, pelo nosso canal no YouTube. E você pode ver no link aí embaixo, aí, nosso endereço, pode fazer qualquer uma dessas matérias, requerer a matéria e ter o seu certificado dela, ou do curso inteiro ou de qualquer uma das matérias. Nós estamos tratando, eu sou o Márcio Atlas César, professor aqui, diretor do Centro de Cultura, professor de Geografia e de Sociologia do Estado de Minas Gerais, e na área de Teologia temos vários cursos, mestrado e doutorado. Estamos falando da etiologia, que é as causas, né? Estuda os porquês, os usos e costumes da época, né? A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico, grego, então precisamos conhecer a cultura daquele povo e de quem dominou aquele povo, os assírios, os persas, os medos, né? Os gregos, os egípcios. E essa matéria cuida disso, é cultura hebraica, no caso aqui, e grega, né? Hoje a nossa aula de número 5 vai falar sobre hospitalidade. Falamos já de viagens marítimas, viagens terrestres, falamos de cidades, das aldeias, falamos também dos meios de transporte, né? Dos animais principais, camelos, jumentos e tal. E agora chegamos na hospitalidade. A hospitalidade era uma das características dos povos antigos, porque nós antigamente não tínhamos casa, né? A gente tinha tendas, Abraão morava em tendas, Ló foi armando as suas tendas até chegar em Sodoma. Então a palavra casa, bait, né, que aparece mais de 1704 vezes no Velho Testamento, começando lá por Gênesis, né? Sai da casa de teu pai, da tua parentela. Abraão, chamado Abrão, morava lá em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era a metrópole na época, né? Onde o país chama Iraque. Fica lá embaixo, depois que o Eufrates e o Tigre caminham para o Golfo Pérsico. Então lá tinham casas, mas quando ele saiu a peregrinar, vai para a terra que eu te mostrarei, depois foi subindo, chegou em Harã, depois desceu, com 75 anos e entrou na terra prometida, no meio dos cananeus, não tinha casa, era só tendas, né? E era um costume antigo, naquele tempo antigo, mesmo casado, cada um tinha sua tenda. A mulher não ficava na tenda com o homem, né? Ela tinha a tenda dela, Raquel tinha a tenda dela, Leia tinha a tenda dela, a Sara, que era mulher Sara, mulher de Abraão, tinha a tenda dela, Rebeca, então cada um tinha sua tenda, né? E então nós encontramos aqui, a primeira ocorrência da palavra casa é essa aí lá de Ur dos Caldeus, quando Abraão foi chamado para sair de lá, para vir para a terra que o Senhor ia mostrar. Depois também encontramos em Gênesis 12, também outra menção, quando Sarai, descendo para o Egito, ficou na casa do faraó. Em Ló, chegou Ló, que foi andando de tenda em tenda até chegar em Sodoma, depois passou para a cidade tinha casa na cidade, né? Os anjos dormiram lá naquela casa na cidade. Antes era tenda, depois virou casa. Então a hospitalidade era uma coisa muito, muito importante naquela época, né? Porque a pessoa, se fosse sair de um lugar para outro lugar, ele tinha que ter um ponto de referência para dormir, para se lavar, etc. E geralmente, então, os costumes eram esses: lavava-se os pés da pessoa, dava-se um banquete, né? E depois deitava, conforme a gente encontra em Gênesis capítulo 19, o que os anjos fizeram quando chegaram lá. Gênesis 19, 2, 3 fala sobre isso. Lavou os pés, deu um banquete e etc. Casa de Betel, casa de Betuel, também nós encontramos lá em Gênesis capítulo 24, versículo 23. Estou mostrando que algumas casas que existiam, né?
Betuel é o pai de Rebeca, não é isso? E lavou os pés do servo, né, Eliezer. Então lá, casa de Rebeca e de Isaac, Gênesis 27, casa de Labão, Gênesis 29. As casas geralmente tinham dormitórios, tinha forno, tinha amassadeira, tinha terraço. Isso a gente encontra no livro de Êxodo, capítulo 8, versículo 3, falando das casas dos egípcios. E em 1 Samuel 9, 26, fala lá de quando Saul e seu moço estavam procurando a jumenta, foram até a casa de Samuel, e a casa tinha terraço, né? O eirada, onde teria chamado Saul e falado com ele e dado a bênção a ele. Geralmente as casas, nós encontramos algumas partes das casas, algumas coisas que existiam, que eram feitas as casas. Tem paredes, Levíticos 14, 39, fala das paredes da casa, fala do parapeito, que era uma parte superior da casa, terraço, Deuteronômio 22. A casa era feita à base de pedra, Levíticos 14, 45, rebocada de barro, 14, 45, o reboco, que era aquela coisa de alisar o barro, né? 14, Levíticos 14 e 43. Também tinha algumas partes que eram de madeira, 14, 45. Tinha as portas, 14, Deuteronômio 6, 9. E lá em Gênesis também, quando vai falar, quando o povo vai sair, né, para começar o êxodo, cada um teve que passar no zumbado da sua porta o sangue do cordeiro. Então, o Egito foi chamado de casa da servidão várias vezes em Deuteronômio, né, mais de 7 vezes. As casas, então, algumas cômodos das casas são anunciadas no Velho Testamento. Fala de sala, de câmara alta, quarto, né? A gente encontra isso aí. Eliseu, por exemplo, ganhou um quarto daquela mulher que não tinha filho, né? Sunamita, e depois veio a ter. Lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 10. Nesse quarto, a mulher colocou uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, uma lamparinazinha. A palavra quarto, aliá, câmara superior, sala, aparece mais de 19 vezes no Velho Testamento. Então, isso é casa. Agora, tenda veio antes de casa. Quem estava peregrinando, quem estava viajando, quem estava andando, né, pela Terra Santa, que Abraão chegou com 75 anos, sua caravana, eles habitavam em tendas. A palavra tenda é ohel. Ela aparece 303 vezes no Velho Testamento. A primeira menção é do Jabal, aqueles meninos do Lameque. Lameque perverso, não é o Lameque da linhagem santa, não. O Lameque perverso, Gênesis 4, 20. Jabal, pai dos que moravam em tendas. Ele mexia então com gado para lá e ele então morava em tenda. Noé também fala da tenda de Noé, Gênesis 9, 21, depois do dilúvio. Abraão habitando em sua tenda, Gênesis 12, 8, né? Ele depois colocou uma tenda de Betel e Ai, instalou ali depois nos carvalhais de Manre. Tenda de Sara, que estava na outra tenda, quando o anjo anunciou que ele ia ter um filho, ela sorriu de lá, ficava mais no fundo, né? Primeiro a tenda do marido, depois a tenda da esposa. Não ficava no mesmo teto, cada um tinha sua tenda, né? Gênesis 18. Isaac também, depois quando recebeu Rebeca, levou para a tenda de sua mãe, Sara, que já tinha morrido. Sara. Jacó menciona a tenda de Jacó, a tenda de Lia, a tenda de Raquel, e um monte de tendas juntos formavam um arraial, ou um acampamento. Mahané quer dizer arraial, acampamento, aparece aí várias vezes, mais de 190 vezes no Velho Testamento. E para marcar as tribos no deserto, cada arraial, cada tribo, cada acampamento daquele tinha uma bandeira, um estandarte, né? Que é uma identificação daquela tribo. O tabernáculo foi a maior tenda construída durante o período da peregrinação do povo no deserto. O tabernáculo, chamado Mishkan, aparece 129 vezes no Velho Testamento. Ele tinha as suas 3 divisões, né? O átrio, o santo e o santíssimo. Era todo de tábuas, 60 tábuas verticais em pé. Tinha as suas partes, as cortinadas, as 4 tipos de cortinas, né? Cortina de linho, cortina de cabra, pele de carneiro tinta de vermelho e cortina por fora externa de pé de texugo, impermeável, né, para receber as intempéries ali. A tenda famosa que havia também, além do tabernáculo, era a tenda da congregação, onde Moisés recebia as direções de Deus. Deus se revelava ali. Só em Levítico a palavra tenda da congregação aparece 40 vezes. Só em Levíticos. Nós encontramos 40 vezes tenda da congregação. Poucos capítulos dos 27 capítulos de Levítico, talvez 2, 4, 6, 8, uns 12 capítulos não tem a palavrinha tenda da congregação. A palavra casa, que nós estávamos falando antes, ela ocorre na Bíblia inteira.
no Velho Testamento. Só não tem Jonas. O profeta Jonas, a gente não encontra a palavra casa no Velho Testamento. E no Novo Testamento tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só em 8 livros nós não encontramos a palavra casa. Então, na hospedagem, né, falando de hospedagem, de casa, de tenda, alguns anjos no passado visitaram essas casas. Visitaram. Por exemplo, a própria orientação no Novo Testamento, quando ia levantar uma obreira, que tinha que ser hospitaleiro. Os obreiros, uma das características dos obreiros era a hospitalidade. O bispo tem que ser hospitaleiro. A palavra hospitaleiro é a palavra filóxenos. Filoxenia é hospitalidade. Filoxenia. Vem de filos, amar, amor, e xenos, estrangeiro. É amar o estranho, amar a pessoa que está visitando, andando, né? Então, alguns anjos visitaram. E a Bíblia diz isso, sejam hospitaleiros, porque alguns, sem saber, hospedaram anjos, né? Então, a gente sabe dos anjos que dormiam na casa de Ló, aqueles 2 anjos que dormiam na casa de Ló, que os habitantes do lugar quiseram violá-los, né? A gente encontra também anjos visitando Abraão, os carvalhais de Manre, 3 homens, 3 varões, 3 anjos visitaram ali no carvalhal de Manre. Gideão, a gente sabe que também recebeu visita de anjo, ofereceu para ele cabrito, bolo, asno, lá em Juízes capítulo 6. Manoá também, e sua esposa, antes de ter Sansão, né, receberam também a visita de um anjo, Juízes capítulo 13, ofereceu também para ele cabritos e oferta de manjares. Então, alguns anjos andaram visitando o pessoal nas suas tendas, nas suas casas. Então, essa aula, vamos encerrar por aqui. Falamos de casas, de tenda, de hospitalidade, que era um conceito muito preservado no Velho Testamento e foi também muito preservado no Novo, que era uma das qualidades dos bispos, dos líderes. Tinha que ser hospitaleiro, porque não havia naquele tempo muitos hotéis, nem hospedaria, nem estalagens, né? Vamos ficando por aqui. Na próxima aula voltaremos a falar sobre outro assunto dessa matéria, etiologia bíblica, segunda fase. Um abraço, fique com Deus, tchau, tchau.